Olá, sejam bem-vindos aí ao canal da Igreja em Campinas. Estamos aqui para mais uma transmissão da série Os Mistérios do Reino dos Céus. Essa série está baseada nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13 e também os capítulos 24 e 25. Já tem várias mensagens aí que foram dadas, está aí na descrição do canal. Você que está nos acessando aí pela primeira vez, você pode estar acompanhando, as outras mensagens aí que está na descrição. E você que já também faz parte do canal, você que já é inscrito, você pode dar o seu joinha, você pode dar o seu like aí. E você que não é inscrito, você pode também estar se inscrevendo para receber aí as notificações. Essa série, como eu disse, a série Os Mistérios do Reino dos Céus, nós estamos compartilhando alguns pontos do Evangelho de Mateus. Não é um estudo exaustivo de Mateus. No passado, muito já foi empreendido sobre o estudo de Mateus, dos Evangelhos, também toda a Bíblia, vamos dizer assim. Então nós, nesses dias finais, esses dias que antecedem a volta do Senhor, nós vimos a necessidade de compartilhar alguns itens, alguns princípios, alguns pontos aqui que são muito importantes para nós. Na mensagem anterior, essa mensagem está dividida em duas partes. A parte 1 é o sal da terra, essa é a segunda parte, a luz do mundo. Então, vou estar compartilhando com vocês sobre a questão da luz do mundo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala aqui em Mateus 5,13, fala assim, vós sois o sal da terra, E no versículo 14 ele fala, vós sois a luz do mundo. Então, essa parte 2 é sobre a luz do mundo. Eu vou estar iniciando aqui com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa oportunidade, poder estar na Tua presença, poder estar na presença dos irmãos, obrigado também pela audiência, onde essa palavra pode estar entrando, nos lares, nas famílias, e ganhando os corações. Senhor Jesus, obrigado também porque nós podemos ministrar a Tua palavra, diante de Ti, cheia de realidade, cheia de revelação. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Então aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14, ele fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós somos a luz do mundo. Para que serve a luz? A luz, primeiramente, ela serve para iluminar. É uma função básica, é um princípio básico. A luz serve para iluminar. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós somos a luz do mundo. No versículo 13, ele fala que nós somos o sal da terra. Então, nós vimos na mensagem anterior que Deus, ele não criou o mundo, Deus criou a terra. Então, originalmente, Deus criou a terra, mas por causa da corrupção de Satanás, por causa do dano de Satanás, da rebelião de Satanás, ele transformou essa terra num mundo. Então, a terra ela foi corrompida, ela foi estragada, ela foi danificada. Então, por isso que nós precisamos ser o sal da terra. O sal é para conservar, é para restaurar, é para tornar aquilo que foi danificado à sua condição original. E a luz do mundo, irmãos, é para iluminar, porque o mundo hoje que nós vivemos é um mundo de trevas, É trevas total. Então a luz é para iluminar a situação, a condição do mundo hoje. Vamos ler aqui alguns versículos, que mostra isso para nós. Primeiramente, Colossenses 1:13.
Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós vemos aqui que ele nos libertou do império. O que é um império? Né? Um império são vários reinos. Um império é constituído por vários reinos. E aqui nós podemos entender que Satanás, né, ele tem vários reinos. Esse império dele é constituído por vários reinos. Então, um exemplo, tem o reino do entretenimento, tem o reino, não se assuste com o que eu vou falar, tá? Tem o reino do entretenimento, tem o reino da gastronomia, tem o reino dos esportes, né? Ele tem vários reinos, né? Então, nós precisamos saber que ele nos libertou desse império. Nós, em algum momento, estávamos sobre o domínio, né? Tem o reino da religião, né? Então, nós vemos que no Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo, por quem que ele foi perseguido, principalmente? Por os religiosos daquela época, né? Os fariseus, os saduceus. Então, fala que ele nos libertou desse império. Em em Gálatas, capítulo 1, olha só que interessante. Gálatas capítulo 1, versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui fala que o nosso Senhor Jesus Cristo se entregou por cada um de nós para nos desarraigar desse mundo perverso. Então esse mundo é um mundo de trevas e é um mundo perverso. Especialmente aqui o livro de Gálatas, a questão do mundo, a ênfase está relacionada com a religião, é o mundo da religião. Então Paulo, ele fala isso, que os Gálatas, o nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por eles para desarraigar eles do mundo da religião. Por quê? Porque eles tinham recebido o Senhor, tinham crido no Senhor pela fé, mas eles estavam voltando para a lei. Então o apóstolo Paulo fala que eles precisavam ser desarraigados desse mundo perverso da lei, da religião. Então nós vemos aqui que o Senhor, né, em Colossenses 1:13, ele nos libertou do império das trevas. Então nós vemos que esse mundo é um império de trevas. Em Atos 26:18, nós podemos ver também essa questão. Atos 26:18 diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então fica claramente aqui que o apóstolo Paulo, ele recebeu, né, esse encargo do Evangelho, e o Evangelho, ele tem uma função que é abrir os olhos e converter das trevas para a luz. Então todos aqueles que não são salvos, que não se converteu, que não tem o Senhor, ainda está debaixo desse império das trevas, está debaixo desse mundo que está em trevas. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala para nós que nós somos a luz do mundo. Graças a Deus por isso. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, isso também fica claro para cada um de nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos chamou das trevas para a sua luz. Nós vemos a experiência do apóstolo Paulo. É muito importante nós mencionarmos, né, que o apóstolo Paulo, em algum momento da sua vida, ele estava perseguindo os cristãos. Ele era um perseguidor da igreja. E em Atos, capítulo 9, nós vemos a experiência de conversão dele. Fala assim, 9:1, Atos:
Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Olha só o versículo 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em outras passagens de Atos, ele narra também essa conversão dele, e ele fala que estava ao meio-dia, um baita sol, né, e essa luz brilhou para ele. Então nós vemos que Paulo ele foi iluminado. Né? Paulo ele foi iluminado, e então nas suas cartas ele tem vários versículos que nós lemos que fala essa questão de que esse mundo está em trevas e que nós precisamos ser libertos, né, desse império das trevas, e que nós também, depois nós vamos ler o versículo, vamos ler já, Efésios capítulo 4, capítulo 5 fala assim, 13, 5:8, fala assim: pois outrora eres trevas. Então fala que nós éramos trevas, porque nós estávamos debaixo desse reino, né, desse império das trevas. Fala assim, Efésios 5:8, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Então tudo que nós fazemos, tudo que nós praticamos, as pessoas precisam ver luz no nosso falar, ver luz no nosso procedimento, ver luz no nosso agir, ver luz no nosso comportamento. Por quê? Porque nós somos filhos da luz. Nosso comportamento não pode ser um comportamento de trevas, né? As pessoas precisam ver luz em nós. Ele fala no 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, se nós estamos na luz, né, nós reprovamos tudo aquilo que pertence às trevas. 12, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Por que fazem oculto? Porque estão nas trevas. Então, se nós estamos fazendo alguma coisa em oculto, se nós estamos praticando algo em oculto, é porque nós estamos nas trevas. Versículo 13, olha só. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então nós vemos que nós somos filhos da luz, nós precisamos andar como tais. O nosso Senhor Jesus Cristo falou, vós sois a luz do mundo. Então esse mundo, ele está em trevas, né? E nós precisamos ser esses que são os filhos da luz. Louvado seja o Senhor Jesus por isso. Em Mateus ainda, capítulo 5, né, o versículo 16, o versículo 15 e o versículo 16, ele fala assim: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O interessante é que nesse versículo ele fala de uma candeia, né, que se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Então, e fala que a candeia ela precisa ser colocada no velador, e alumia a todos os que se encontram dentro da casa. E no versículo 16 ele fala assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então nós, como luz, como os filhos da luz, né, fala que nós não podemos ficar debaixo do alqueire. O que é o alqueire? Antigamente o alqueire era uma medida usada para alimentos, para grãos, para arroz, feijão, né, e outros grãos. Mas Jesus ele faz uma alusão aqui, ele fala, é como se ele estivesse falando aqui uma parábola para as pessoas entenderem. Ou seja, nos nossos dias de hoje, ele está querendo dizer que
algumas coisas podem apagar a nossa luz, podem ofuscar a nossa luz. Então, esse alqueire, essa medida usada para alimento, significa que algumas coisas relacionadas ao nosso dia a dia, à nossa sobrevivência, o que comer, o que vestir, o que beber, né, onde morar, essas coisas podem ofuscar a nossa luz. É como pegar a luz e colocar debaixo do alqueire. Então, o dia a dia, o nosso viver hoje, nós precisamos prestar atenção e ver o que pode estar ofuscando essa luz. Se nós somos a luz do mundo, se nós somos os filhos da luz, né? As pessoas precisam olhar para nós e ver luz. O Senhor, né? E as pessoas, eles não podem olhar para nós e ver algo que não tem luz, algo que está apagado, não faz sentido. Então, no versículo 16, ele fala: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Então, nós precisamos iluminar os que estão diante da casa, dentro da casa, e nós precisamos também ser luz para aqueles que estão fora da casa. Então, isso significa que, quando eu falar, né, as pessoas, elas precisam receber luz, as pessoas precisam ser iluminadas. O mundo está em trevas, as pessoas estão nas trevas, estão caminhando para as trevas. Se eu sou luz, o que eu falo, o meu falar, precisa ser luz para as pessoas, precisa iluminar as pessoas, precisa dar direção para as pessoas. E para o outro lado também, no mundo fora, as pessoas, quando olhar para mim, elas precisam ver luz, elas precisam ver uma direção. Então, essa palavra do nosso Senhor Jesus, ela é bem propícia para nós hoje, que nos sinais dos tempos, nós vivemos em tempos de trevas. Aqui em 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 Pedro, 2 Pedro, na verdade, capítulo 1, o versículo 19 diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que nos finais dos tempos também existe a palavra profética, tem uma palavra profética, e essa palavra profética é como uma candeia que ilumina, que brilha, que dá direção. Por quê? Porque os dias que nós vivemos, os dias atuais, esses dias que antecedem a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, são dias de trevas, né? São dias tenebrosos. Então nós somos a luz, né? A luz do mundo, essa luz que vai dar direção, essa luz que vai iluminar. Mas existe uma advertência para cada um de nós, que nós precisamos tomar cuidado, que algumas coisas podem ofuscar, né, essa luz que está no nosso interior. E normalmente essas coisas são as coisas relacionadas à nossa sobrevivência. O que comer, o que vestir, trabalhar, estudar, são coisas legítimas, né, mas que podem ofuscar aí, né, tirar a nossa função. E o último versículo que eu vou estar lendo está aqui em Filipenses, capítulo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15, diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então aqui o nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós precisamos resplandecer como luzeiros no mundo. Esse mundo, ele é pervertido e ele é corrupto. E nós, como filhos da luz, nós precisamos brilhar, né? Precisamos resplandecer como luzeiros. Imagina só, o sol, ele brilha durante o dia, e a lua, ela brilha durante a noite, são os luzeiros, né? O que controla o dia e o que controla a noite. Então nós, como esses luzeiros, nós precisamos brilhar.
Então, louvado seja o Senhor. Eu vou estar encerrando aqui a palavra. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja o Senhor. Amém.